Então, vamos estudar o capítulo 5, Administração Científica, Princípios e Mecanismos da Administração. Resumo: quais são os princípios e mecanismos da administração? A administração científica é considerada a ideia fundadora da administração moderna. Entre as contribuições, a identificação dos princípios que definem a filosofia do processo administrativo e de mecanismos que auxiliam a implementação de ações foi fundamental para difundir a percepção de que o administrador, além de suas habilidades técnicas, deve ter habilidades conceituais para garantir a coordenação e coesão dos indivíduos para atingir os objetivos da organização. Palavras-chave: administração científica, racionalização do trabalho, estudo de tempos e movimentos. Apresentar os princípios da administração científica e sua contribuição para o processo de racionalização do trabalho das operações do chão de fábrica. Introdução. O movimento da racionalização do trabalho, ou clássico, foi pioneiro na utilização de princípios da divisão do trabalho, tanto da administração científica, cujas maiores expressões foram Frederick Winslow Taylor, Henry Gantt, Frank e Lillian Gilbert, Ayrton Emerson, quanto na gerência administrativa de Henry Fayol, Luther Gulick, Lindau, Ulrich James Money. Na vertente da psicologia industrial, os maiores expoentes foram Hugo Bustenberg, Ordway Ted, Charles Myers Morris, Viteris e Walter Gill Scott. Esse movimento baseou-se na racionalidade científica de causa e efeito, posição criticada pelo movimento das relações humanas, mas que, no entanto, serviu como ideia fundadora da moderna administração enquanto uma disciplina do conhecimento. É importante registrar que a atividade industrial já havia se desenvolvido sobremaneira à época do movimento da racionalização do trabalho, com a constituição de grandes conglomerados nos Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra e França. Entretanto, a exploração do trabalho humano, baseada em jornadas de trabalho de 16 horas, começou a demonstrar fadiga e os sindicatos, no início do século XX, passaram a mobilizar-se pela definição de condições dignas de trabalho. Portanto, era necessário buscar novas formas de organizar o trabalho para garantir aumentos de produtividade baseado em métodos científicos em detrimento dos métodos tradicionais e empíricos. Parte do direcionamento para a racionalidade científica deve-se à contribuição de engenheiros cuja visão era direcionada à resolução da produtividade no chão de fábrica. Taylor formou-se em engenheiro mecânico após trabalhar muitos anos em empresa, e na definição de uma hierarquia organizacional que garantisse a comunicação adequada dos objetivos da gerência para o pessoal do chão de fábrica. Fayol era engenheiro de Minas e com ampla experiência empresarial. Apesar de todas as críticas que o movimento da racionalização do trabalho sofreu ao longo dos tempos, vários conceitos foram retomados no final do século XX como uma roupagem nova, sem que fosse dado o devido. Revistas de final de semana são especialistas em anunciar tais novidades. Participação nos lucros da empresa, recompensas financeiras por atingir ou superar metas de produtividade, a necessidade de mudança de mentalidade das pessoas para a gerência trabalhar em estreita cooperação com os operários. Remuneração e divisão do trabalho. Mark Twain escreveu o livro As Aventuras de Tom Sawyer. Tom Sawyer é um menino do campo que está sempre aprontando e vive com a sua tia Polly, um irmão Sid e prima Mary. Em uma das passagens do livro, Tom Sawyer destrói a cerca de madeira do vizinho e a sua tia dá como castigo pintar toda a cerca nova. Ele fica tremendamente chateado com a situação, mas resolve cumprir com o que a sua tia mandou. Depois de passar algum tempo, chegou um amigo que acha aquilo interessante e pede para que Tom o deixe pintar um pouco. Percebendo a oportunidade, Tom disse que ele pode pintar a cerca mediante certo pagamento, e assim ele pintou uma parte da cerca. Nisso, outros meninos vão chegando e a mesma condição é colocada para todos. Sem trabalhar e receber pelos serviços dos amigos, ele ganha dinheiro e o que era castigo torna-se uma diversão. A forma de remuneração baseada na quantidade necessária de habilidades em função da divisão do trabalho que Tom Sawyer aplicou para livrar-se do serviço foi proposta pelo matemático inglês Charles Babbage em 1832.
A ideia da divisão do trabalho teve como consequência um modelo de desenvolvimento de empresas apoiadas no reducionismo, para o qual o conhecimento e a experiência podiam ser reduzidos, decompostos e desmontados, fazendo-se o isolamento das partes. O reducionismo originou o método analítico, no qual as explicações de um todo eram extraídas das explicações do comportamento e propriedades das suas partes. Consequentemente, o processo de análise isola o objeto de estudo para entender o comportamento das partes e reúne esse entendimento das partes para a compreensão do todo. As consequências do modelo de desenvolvimento de empresas baseado na formação de grandes unidades fabris levaram os administradores a analisarem os seus problemas de forma determinista, relações de causa e efeito, e mecanicista, mundo encarado como uma máquina. A divisão do trabalho baseia-se em tarefas simples e repetitivas. A divisão da estrutura organizacional agrupa funções similares, níveis hierárquicos e especializa as pessoas em suas respectivas funções. Frederick Taylor. Se houvesse um dia para comemorar o Dia da Engenharia de Produção, esse poderia ser 20 de março de 1856. O relato a seguir é um extrato do texto originalmente escrito por Gerens, 1979, na introdução do livro de Taylor, 1979. Em 20 de março de 1856, nasceu no subúrbio de Germantown, na Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos, Frederick Winslow Taylor, um menino de classe média que, ao não conseguir ingressar na escola de direito, foi trabalhar em uma oficina que ficava próxima à sua casa. As oficinas Sharp. Certo dia, o proprietário perguntou-lhe: qual é a ideia que você faz de êxito no trabalho? Quero ser mecânico e ganhar 10 centavos por dia, respondeu o rapaz. Essa não é uma meta suficiente. Na sua idade, decidi que aprenderia a trabalhar um pouco mais cuidadosamente que os outros e que faria o meu trabalho melhor do que no ano anterior. Em 1878, aos 22 anos, o rapaz conseguiu um emprego como operário nas oficinas de construção de máquinas Mid Valley Steel Company. Nessa época, as empresas siderúrgicas estavam constantemente sendo noticiadas como os arautos do desenvolvimento, pois grandes empresários como David Rockefeller e Dale Carnegie foram capazes de feitos empresariais impressionantes. É provável que a dinâmica empresarial do setor tenha despertado a atenção do jovem Taylor. Taylor era uma pessoa extremamente disciplinada para o trabalho e procurou sempre aprimorar sua formação. Em pouco tempo, Taylor foi promovido a novos cargos na Mid Valley Steel Company, passando de contador a torneiro mecânico, pois seu trabalho tinha um rendimento melhor do que o dos outros. Apesar de procurar realizar o seu trabalho da melhor forma possível, sentia-se incomodado com as críticas que recebia de um encarregado. Ao procurar o seu chefe, o engenheiro William Sayles, recebeu a recomendação de não dar importância a tais críticas e continuar fazendo o seu trabalho da melhor maneira possível. Nessa época, a ideia era fazer o pagamento por peça fabricada. Havia uma queda de braço constante entre dirigentes e empregados para estabelecer a tarefa. Os dirigentes queriam ter o maior lucro possível ao fixar o preço da tarefa. Por outro lado, os empregados faziam corpo mole e diziam que podiam produzir somente um determinado número de peças por dia, o que correspondia mais ou menos a um terço da possibilidade real de produção. Todo operário novo era forçado a ser solidário com os outros para que ninguém perdesse o emprego. E Taylor queria fazer o seu trabalho bem feito, mas não queria se indispor com os colegas. Ao ser promovido a chefe de seção, Taylor decidiu limpar a galeria subterrânea da fábrica. Depois de uma luta insana, saiu sujo da cabeça aos pés, mas conseguiu desentupir a galeria. Os colegas riram dele, mas o presidente da companhia interessou-se pelo caso e levou-o para o conselho administrativo, pois ele havia economizado milhares de dólares para a empresa. Taylor enfrentou resistência a ponto de ter que demitir operários. Em contrapartida, os operários quebravam as máquinas propositalmente para acusá-lo de tais prejuízos, pois diziam que ele forçava a máquina a ter um rendimento excessivo. Mas ele deu o troco e ameaçou descontar o salário. Depois de 3 anos nesse verdadeiro inferno pessoal, a produtividade das máquinas aumentara, em alguns casos o dobro, e ele fora mais uma vez promovido. Taylor formou-se em engenharia mecânica pelo Stevens Institute, porque ele permitiu compreender teoricamente os conhecimentos que adquirira
ao longo de sua atividade profissional. Com a sua reputação consolidada na empresa, William Sayles deu permissão para desenvolver um estudo científico dos métodos de trabalho, sem esperar que tais estudos tivessem um resultado prático. Entretanto, os resultados superaram as expectativas de Sayles, que endossou a continuidade de sua pesquisa por 26 anos. Mais de 50 patentes relativas a máquinas, ferramentas e processos de trabalho foram geradas. Taylor ficou conhecido como o pai da administração moderna, mas também deu grandes contribuições na área de processos de fabricação. Em 1896, Taylor foi contratado pelo Bethlehem Steel Works, outra empresa siderúrgica, e 3 anos e meio depois aumentou a produtividade da empresa em 5 vezes e reduziu o custo de manipulação do material pela metade. Nos anos seguintes, procurou difundir as suas ideias e escreveu um livrinho, no sentido de ter somente 144 páginas na edição original em 1916, intitulado Princípios da Administração Científica, ou The Principles of Scientific Management, que seria a síntese do seu trabalho e mudaria para sempre os conceitos de organização da produção. A administração científica difundiu-se ao longo dos anos, sofreu a contraposição de outras correntes de pensamento que viam nela uma tentativa de mecanizar o homem. O reconhecimento dos princípios da administração científica e do trabalho de planejamento e controle de produção como uma função da empresa ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Como resultado, o controle de produção e estoques existia como funções distintas na maioria das empresas, mas eram usualmente rudimentares. O controle de produção, com exceção de algumas técnicas de carregamento de máquinas simples, limitava-se basicamente à expedição e, na maioria das empresas, o controle de produção foi desenvolvido pelas teorias científicas que eram pouco aplicáveis na prática. Administração científica. A denominação administração científica foi intencionalmente cunhada para contrapor-se à administração tradicional. Nessa época já havia um alto conteúdo tecnológico nas empresas, pois grandes máquinas e diversos equipamentos foram desenvolvidos para viabilizar a escala de produção, para atender à demanda de um mercado em expansão. De certa forma, a noção do progresso industrial alinhava-se ao progresso econômico, pois a implantação de ferrovias e a geração de energia eram dependentes da indústria petrolífera e das siderúrgicas. As máquinas e equipamentos da indústria fabril dependem de métodos, técnicas e habilidades específicas para serem utilizadas. A questão que emergiu dessa constatação foi como identificar a melhor técnica ou métodos e desenvolver as habilidades necessárias para executar a tarefa. Ao referir-se à melhor técnica, buscava-se aquela que garanta maior produtividade. Na concepção de Taylor, somente o método científico pode assegurar que a melhor técnica ou método tenha sido escolhido e determinar as habilidades necessárias para executar a tarefa. Essa era uma premissa que incorporava várias questões. O método científico era tomado na perspectiva de decomposição das partes. Esse processo de decomposição em partes permitia chegar à tarefa. Com base na tarefa, realizam-se medições de tempo de realização. Verificam-se a adequação dos equipamentos utilizados e questões de ergonomia associadas ao operário, e mais especificamente ao posto de trabalho. A melhor técnica, portanto, era aquela que permitia chegar ao menor tempo de execução da tarefa. Ao definir os movimentos que o operário deveria fazer para conseguir utilizar os equipamentos e máquinas com máximo aproveitamento. Ao final, uma medida científica para definir a melhor técnica era a produtividade de peças por homem-hora. Funções do gerente. Há uma máxima em administração que se aplica a qualquer tipo de evento, segundo a qual quem planeja não executa, quem executa não planeja. Isso se verifica porque se o planejador for executar, ele pode colocar em risco o evento para garantir que tudo o que ele planejou seja seguido sem atentar para possíveis contingências que podem surgir durante a execução. Em outro sentido, quem executa pode não conhecer o contexto que deve ser considerado para planejar, mas isso é claro hoje porque Frederick Taylor separou essas funções. A administração científica contribuiu para dar o passo seguinte e aprofundar o processo de divisão do trabalho. Se ao longo da evolução da organização do trabalho, as 5 funções do artesão, proprietário da matéria-prima, contratação de ajudantes, proprietário dos meios de produção, responsável pela produção e venda do que produz,
foram limitadas pelo capitalismo industrial, a função de produção. Na administração científica, o livre-arbítrio de como executar o trabalho é suprimido do trabalhador. A gerência passa a determinar como a tarefa deve ser realizada em termos de movimentos do trabalhador para que se obtenha a melhor produtividade. Taylor retomou o conceito de divisão do trabalho, enfatizando que deve haver uma estreita colaboração entre a gerência e os trabalhadores. Nessa versão de divisão do trabalho, a gerência é responsável por planejar e supervisionar o trabalho a ser executado pelos trabalhadores. A separação entre as atividades da gerência, planejar, supervisionar, e as atividades de trabalhador, executar o trabalho, era uma proposição inovadora na época, principalmente se analisada sob a perspectiva de estreita colaboração entre ambos. A colaboração é uma ação acordada do ser humano. Por não ser capaz de realizar o que precisa para sobreviver sozinho, a dependência de outros seres humanos faz com que ele aceite o seu lugar no processo de divisão do trabalho, resignando-se a cumprir a sua função. E a sua função é definida por uma instância superior que, ao planejar o seu trabalho, requer a colaboração do funcionário para que o trabalho seja executado. E a supervisão busca identificar o que pode ser melhorado na execução daquele trabalho em função da resposta e do desempenho do funcionário. Mas, neste caso, a colaboração é entendida como um acordo tácito entre partes. A figura 5.1 apresenta a cooperação entre a gerência e a produção na administração científica. Fazendo um paralelo com uma comunidade de formigas, a colaboração é instintiva. As formigas também têm um sistema de divisão do trabalho que garante eficiência e eficácia inatingíveis pelo ser humano, pois não se trata de um acordo tácito entre as partes, mas da própria natureza instintiva ou genética das formigas. Quando, por algum motivo, uma formiga operária não pode realizar o seu trabalho, o formigueiro se reorganiza para suprir a sua ausência. Portanto, para que esse princípio de colaboração seja posto em prática e permita viabilizar a divisão entre as atividades da gerência e dos trabalhadores, Taylor afirma que é necessária uma mudança de mentalidade das pessoas que fazem parte da organização. A própria administração moderna surgiu como necessidade de resposta ao abuso imposto pelos empresários para aumentar a produção baseada em jornadas de trabalho de 16 horas, condições insalubres de trabalho e falta de um padrão de remuneração pelo trabalho. Em certo sentido, a organização dos trabalhadores em sindicatos e as manifestações por condições dignas de trabalho indicaram que somente o desenvolvimento de métodos e técnicas de administração eficazes poderia garantir o aumento de produtividade necessário. Taylor trabalhou a sua vida toda em empresas siderúrgicas que foram as primeiras a enfrentar turbas de operários em greve por melhores condições de trabalho. A mudança de mentalidade era uma necessidade, antes de tudo, social, nesse caso, mas para que ela também fosse incorporada no meio industrial, Taylor formulou as seguintes questões que a administração científica deveria responder. Letra A. Em que a administração científica difere essencialmente dos sistemas comuns? B. Por que os resultados conseguidos por meio da administração científica são melhores? C. É importante colocar o homem adequado para chefiar a empresa? Ele pode definir com liberdade o sistema de administração? Para responder essas questões, a administração científica tinha um direcionamento para a organização do trabalho e identificou tanto os princípios associados à filosofia do sistema administrativo, quanto seus mecanismos, que são as ferramentas que operacionalizam a implantação dos princípios. Princípios Princípios e mecanismos da administração. A segunda grande contribuição de Taylor para a teoria administrativa foi a separação entre os princípios e mecanismos da administração. Os princípios fundamentais da administração científica dizem respeito à substituição do critério individual do operário por uma ciência, à seleção e ao aperfeiçoamento científico do trabalhador e à cooperação da administração com os trabalhadores.
O principal objetivo da administração é garantir que a prosperidade da empresa, conjugada com a prosperidade do o principal objetivo da administração é garantir a prosperidade da empresa, conjugada com a prosperidade do empregado. A administração científica baseia-se em alguns princípios gerais, ou numa filosofia, mas são os mecanismos que definem o melhor meio de implantar esses princípios gerais. Os mecanismos da administração científica envolvem elementos que sistematizam as relações de produção e o estudo da organização, tais como estudo de tempos e padrões de produção, supervisão profissional, padronização de ferramentas e instrumentos, planejamento de cargos e tarefas, princípios de execução, a utilização da regra de cálculo e instrumentos para economizar tempo, fichas de instruções de serviço, atribuições de tarefas associadas a prêmios de produção pela execução eficiente, sistema de classificação dos produtos e do material usado na manufatura e sistema de delineamento da rotina do trabalho. O estudo de tempos e movimentos tinha como finalidade definir o método de trabalho com base em índices de produtividade esperados em um dia de trabalho. Por meio do método de trabalho, realizava-se a seleção científica do trabalhador, fazendo-se a intersecção entre as tarefas a serem realizadas e as habilidades necessárias. Ele também identificou a lei da fadiga, visando definir movimentos precisos para a execução da tarefa no menor tempo e com menor deslocamento físico. Para que o trabalhador tivesse bom desempenho, era importante garantir a ele intervalo de descanso. Depois de um método de trabalho estar definido, definia-se um padrão de produção que era supervisionado de forma intensiva e funcional. Ao atingir as metas, o funcionário recebia uma premiação financeira. Com isso, visava-se garantir a máxima eficiência, aumentando-se os lucros e os salários. Como já havia sido preconizado por Max Weber, os cargos e funções devem ser preenchidos por especialistas para orientar cada operário com conhecimentos técnicos para a utilização plena do princípio da divisão do trabalho, minimizando as funções de cada operário. Entretanto, a falta de coordenação entre operários e departamento pode causar problemas de autoridade, desestabilizando a produção. Os 3 tipos de problemas mais comuns na empresa estão relacionados com: primeiro, vadiagem premiada, que pode ser eliminada com a adequada compreensão do dia de trabalho comum, registrando-se o rendimento maior alcançado pelo operário e sua eficiência, elevando os salários individuais conforme o aprimoramento do trabalhador, despedindo aqueles que não atingiram os índices desejados pela empresa. Segundo, desconhecimento pela gerência das rotinas de trabalho e tempo necessário para sua realização. A falta de uniformidade das técnicas ou métodos de trabalho. É interessante notar que na administração científica, Frederick Taylor recuperou a definição de Karl Bass da lei da fadiga, para a qual o ser humano só pode ser solicitado uma parte do dia para esforços que dependem dos movimentos de extensão ou flexão do braço. A supervisão deve manter a divisão equitativa de trabalho de responsabilidade entre a direção e o operário. A administração planeja e orienta a realização do trabalho de tal forma que o operário trabalhe mais rápido e melhor. A administração está baseada na preparação e execução de tarefas. As melhorias de processo são obtidas por meio do treinamento e novos métodos de organização e execução do trabalho. O desenvolvimento dos métodos baseia-se na observação empírica. Essa ideia, com o passar do tempo, desenvolveu-se no sentido de criar procedimentos ou padrões organizacionais para as grandes empresas com diversas unidades fabris. A administração científica preconizou a padronização de procedimentos e ferramentas. Até então, cada trabalhador usava as suas próprias ferramentas, o que causava ineficiências no processo de fabricação. Nem sempre a ferramenta de que o trabalhador dispunha era mais adequada para executar aquela tarefa. O projeto da ferramenta deveria estar intrinsecamente relacionado com o projeto do procedimento a ser executado. Taylor, 1979, desenvolveu sua teoria com base na observação direta dos problemas do chão de fábrica. Constatou que a produção do operário médio era menor do que ele era capaz com o equipamento disponível. Concluiu que a administração não deve pagar salários altos e ter baixos custos unitários de produção. Concluiu que a administração deve pagar salários altos e ter baixos custos unitários de produção. A administração deve usar métodos científicos de pesquisa e experimentação que permitam padronizar os processos. Os empregados devem ser cientificamente aptos ao serviço e postos de trabalho
e adestrados para aperfeiçoar suas aptidões. A administração e os trabalhadores devem cooperar mutuamente para a melhoria da produção. Figura 5.2 apresenta os elementos da administração científica. Estudo de tempos e movimentos, seleção científica do trabalhador, determinação do método de trabalho, padrão de produção, supervisão intensa, supervisão funcional, incentivos monetários, maiores lucros e salários, máxima eficiência. A utilização da régua de cálculo e instrumentos para economizar tempo pode parecer extemporânea, mas continuamos a utilizar uma régua de cálculo para economizar tempo, computador. Além dos limites da administração, Taylor enxergou antes dos demais que a produção em larga escala e eficiente só seria possível com a utilização de tecnologias de apoio que garantissem melhor precisão às atividades. A contribuição de Henry Ford. Por volta de 1940, Ford ouvia do seu filho John Dellinger que os livros didáticos utilizados na escola eram antigos, e Ford argumentava contra, pois era um entusiasta de livros. Dellinger disse: "Mas, senhor, vivemos em novos tempos. Esta é a idade moderna." E Ford interrompeu o rapaz e disse: "Rapaz, eu inventei a idade moderna." Henry Ford era um menino de 12 anos quando passou por ele um locomóvel na estrada de Detroit. O veículo era fabricado pela Nichols Separate Company de Beetle Graph. O que o deixou impressionado foi o veículo não depender de tração animal e ser guiado por um homem que ficava de pé na parte traseira. Desse momento em diante, Ford começou a preocupar-se com a fabricação de carros, que iniciou no trator, passou pela descoberta da viabilidade do motor, a combustão e pela fabricação dos modelos A, B, C, F, N, R, S, K. Ford tinha uma ideia de popularizar o carro de tal forma que o seu operário pudesse ter um. Ao desenvolver o modelo T, a partir de 1909, todos os outros modelos saíram de linha. Os princípios de Ford baseavam-se na alta produtividade, baixo custo de produção e verticalização da produção. Ele chegou a dar consultoria para Ford na implantação do complexo de Hugh. Emerson contribuiu para o processo de padronização de procedimentos. Ford define a padronização. Em seu verdadeiro sentido, a padronização equivale à reunião das melhores vantagens do produto, as melhores vantagens da produção, de modo que, sob o menor preço, possa ser oferecido ao público. Como pode ser observado na própria definição de Ford, a padronização define certo tipo de relacionamento entre o produto e a produção. E define também uma determinada relação com o cliente baseada no atendimento de expectativas mínimas de desempenho do produto e de uma provisão de compra desse produto. Ford, com a intenção de tornar o seu carro universalmente aceito e acessível, queria que seu automóvel pudesse ser comprado pelo operário de sua fábrica, e isso impunha restrição ao projeto do modelo T. Entretanto, um princípio básico que garantiu a adesão do cidadão comum ao modelo T é que ele era de fácil manutenção. O proprietário podia facilmente fazer reparos em caso de problema. A simplificação do projeto do produto resolvia tanto questões de padronização para a fabricação quanto para a manutenção do automóvel. Esses desenvolvimentos foram incorporados de tal forma pelas empresas contemporâneas que não há como imaginar a organização do trabalho sem eles. Outras contribuições para a administração científica. Henry Gantt foi um colaborador de Taylor na Mid-Valley Steel, Simmons Rollins, Machine and Bentley Steel. Gantt desenvolveu uma representação gráfica para acompanhamento da evolução do trabalho executado em relação ao trabalho planejado, que ficou conhecido como gráfico de Gantt. O problema com que Gantt se disparou foi a construção de navios para os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, definindo as suas etapas e os processos de forma a permitir a definição de marco intermediário para que partes dos navios estivessem prontas e a colaboração de barras horizontais que permitisse o acompanhamento da fabricação do navio. Colaborou para a definição de método de trabalho, criando um sistema de recompensa para o trabalhador que cumprisse as tarefas conforme planejado e medidas que permitissem ao trabalhador solicitar a revisão dos padrões de trabalho estabelecidos, caso fosse constatada alguma dificuldade.
Frank e Lillian Gilbert foram responsáveis pela definição de padrões de trabalho na construção civil. A construção civil apresentava deficiência séria no planejamento da execução do trabalho. Frank e Lillian Gilbert fizeram um amplo de estudo de tempos e movimentos para melhorar a produtividade dos pedreiros no assentamento de tijolos. Inventaram um andame para garantir condições ergonômicas mais adequadas a esse processo. Chegaram a filmar trabalhadores em ação para que pudessem analisar os movimentos sistematizados em 18 movimentos básicos, conhecidos como tablets: buscar, encontrar, selecionar, agarrar, alcançar, mover, segurar, soltar, posicionar, preposicionar, inspecionar, montar, demonstrar, usar, demora evitável, demora inevitável, planejar e descansar. Emerson seria o responsável pela padronização de procedimentos e processos operacionais nas linhas de produção. Esses desenvolvimentos seriam o embrião do que veio a se constituir como a qualidade do processo. Pequena empresa, especialização flexível. Em razão da heterogeneidade das pequenas empresas, torna-se mais difícil generalizar a ocorrência da divisão do trabalho e o aumento da especialização dos trabalhadores em todo o setor. Verifica-se que nas pequenas empresas com menos funcionários, cerca de 20, a divisão do trabalho e especialização é menor do que nas empresas com cerca de 499 funcionários. Sendo assim, observa-se que os princípios da administração científica, que prevê a especialização na execução das tarefas do trabalhador durante a realização do trabalho, ocorrem em pouca proporção ou quase não ocorrem. Como nas pequenas empresas, a organização do trabalho aproxima-se do modo artesanal, os princípios que se adequam bem às atividades industriais de escala e escopo necessariamente não se enquadram bem na pequena empresa. Na Itália, a interação entre as pequenas empresas, o governo e instituições de apoio para desenvolver a exportação permitiu promover uma especialização produtiva. Na região de Emília-Romana, a especialização flexível permitiu combinar a capacidade de produção em escala de grande empresa com a flexibilidade da pequena empresa em sobreviver às flutuações do mercado. De acordo com Piori e Sabel, 1984, a especialização flexível baseia-se em uma estratégia de inovação constante, no sentido de adequar-se continuamente às mudanças. Os trabalhadores são especializados e há a utilização de equipamentos multiuso. As grandes empresas descentralizaram parte de sua atividade produtiva para pequenas empresas que se especializam na produção de itens específicos a serem fornecidos para as grandes empresas. Com isso, a pequena empresa que tem uma carteira de clientes definida apresenta condições de produzir itens de forma especializada que farão parte do produto final de uma grande empresa, com alto conteúdo tecnológico e que demanda mão de obra qualificada. Para viabilizar os benefícios da especialização flexível, Humphrey e Schmidt, 1998, consideram alguns fatores baseados em divisão do trabalho, com especialização dos produtos, dos produtores, definição da especialidade de cada produtor, existência de fornecedores de matérias-primas e máquinas, agentes de venda para mercados distantes, empresas especialistas em serviços tecnológicos, trabalhadores assalariados com qualificações específicas e associações para a realização de lobby e de tarefas específicas para o conjunto de seus membros. A administração também é cultura, os reflexos da racionalização do trabalho na arquitetura. Le Corbusier publicou em 1920 um livro-manifesto intitulado Por uma Arquitetura. O texto é um manifesto em prol da sociedade industrial e, no caso, reivindica a necessidade de a arquitetura e a construção civil espalharem a técnica, a escala de produção, a redução de custo, a qualidade e a divisão do trabalho, preceitos intimamente ligados à racionalização do trabalho. Em meio às suas propostas construtivo-arquitetônicas sintetizadas na busca da máquina de morar, diversas imagens da indústria moderna são apresentadas, sempre em contraste à realidade da arquitetura e da construção no período. Le Corbusier descreve a administração pela indústria nascente. Há certa ingenuidade nesse pensamento, especialmente se analisado sob o enfoque do trabalhador e a alienação de seu trabalho. No entanto, contextualiza-se o período e o significado da era industrial.
A indústria conduziu a peça em série, as máquinas trabalham em colaboração íntima com o homem, a seleção das inteligências se faz com uma segurança imperturbável, trabalhadores braçais, operários, mestres de obras, engenheiros, diretores, administradores, cada um tem seu justo lugar. E aquele que tem estofo de um administrador não permanecerá muito tempo como trabalhador não especializado. Todos os esforços são a máquina, exige-se de cada qual uma precisão implacável, pois a peça que passa para a mão do próximo operário não pode ser recuperada por ele, corrigida ou consertada. Ele deve ser, ela deve ser exata para continuar na exatidão do seu papel de peça de detalhe, chamada vir a se ajustar automaticamente em seu conjunto. E por fim, o operário faz uma pequena peça e sempre a mesma durante meses, durante anos, talvez durante toda a sua vida. Ele não vê a conclusão do seu trabalho senão na obra terminada, no momento em que ela passa brilhante, polida e pura, no pátio da fábrica. Se o operário é inteligente, compreenderá os destinos do seu trabalho e terá um orgulho legítimo dele. Nota-se a tentativa de compreender o pensamento daquele período e como a era industrial mudou de forma decisiva os aspectos da vida moderna, não apenas nas relações de trabalho e na forma de enxergá-lo, mas em tantos outros aspectos da vida, como o consumo, a remuneração e, inclusive, a ordenação das cidades, do local de trabalho e das habitações. Casa. Complexo de Ruge, a cidade-fábrica. Tony Garnier projetou a primeira cidade que se sujeitasse às implicações da Revolução Industrial entre 1899 e 1904. A cidade industrial projetada por Garnier era dividida por vias em áreas comerciais, residencial, industrial, e o padrão de repetição das construções era o espelho da atividade do operário industrial. A planificação da cidade apresentava um grau de ordenação urbana que eliminava qualquer vestígio de formação orgânica da cidade. Com o desenvolvimento do Ford modelo T numa fábrica maior, era necessária para viabilizar a linha de produção. Assim, Henry Ford adquiriu 24 hectares em Highland Park em 1908. De 1908 a 1911, a fábrica passara de 2,65 acres a 32 acres, de 6 mil carros produzidos para 35 mil. O complexo de Ruge não nasceu com a pretensão de ser uma cidade, mas a escala com a qual operava era impressionante. 100 mil trabalhadores, 93 prédios, 160 quilômetros de estrada de ferro interna para as suas 16 locomotivas, 193 quilômetros de correias transportadoras de materiais, 24 quilômetros de ruas pavimentadas para sua frota de ônibus, usina de força própria que consumia 2.200 toneladas de carvão por dia e gerava 2.500 milhões de quilowatts-dia. 1.000 caminhões Ford que traziam carvão para a fábrica. Altos fornos que produziam 1.200 toneladas de ferro por dia. Uma fundição que ocupava uma área de 120.406 metros quadrados, que recebia o ferro líquido diretamente dos fornos e o colocava em moldes para transformá-los em blocos de motores, cilindros, coletores, escapamentos e outras peças diversas. 244 fornos de carvão, fábrica de cimento Portland, fábrica de vidros com capacidade manual de 929 mil metros quadrados de vidro de segurança, que era equipamento padrão de todos os veículos Ford, usina de aço e laminação, estamparia, fábrica de papel reciclado, manufatura de arame, ferramentaria, fábrica de tintas e fábrica de pneus. Durante muitos anos, a fábrica de Ruge da Ford foi conhecida como um modelo de fábrica a ser copiado, pois adotava técnicas inovadoras que permitiam reorganização dos processos de produção. A produção ocorria sequencialmente em linha reta com peças pequenas que eram transportadas por correias automáticas. Considerações finais. A administração científica sofreu críticas associadas à sua abordagem reducionista e mecanicista. A superespecialização do funcionário tornava-o alheio ao restante do trabalho e do conhecimento do seu papel no processo de produção. A produção em linha permitia que cada pessoa aprendesse rapidamente o que era para ser feito. Como o foco eram as atividades do chão de fábrica e a melhoria da execução das tarefas, o elemento humano era apenas mais uma peça que viabilizava a produção em massa. Esse raciocínio é observado no filme Tempos Modernos de Charles Chaplin,
no qual o funcionário Carlitos perde a noção do que está fazendo e da sua própria identidade, no momento em que é engolido pela máquina. Ele é parte da máquina. A figura 5.3 apresenta o fundamento básico da produção em massa, a transformação de insumos baseando-se em uma linha de produção em massa, que produz produtos em escala padronizada. Entretanto, a administração científica foi o primeiro passo da administração moderna na tentativa de equacionar os problemas administrativos. A principal contribuição, a despeito de todo o foco dado à melhoria da produtividade no chão de fábrica, foi a distinção entre princípios e mecanismos da administração.